Bom dia. Gente, bom dia. Muito bem. Que graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã. Muito bom estar com vocês mais uma vez. É um prazer enorme. Quantos anos, esse mês ou é o mês que vem que vocês celebram um aniversário de existência aí? Já comemorou? Quantos? 3? 4? Não, 3 não, 3 aqui eu acho. 4, né? Nossa, 4 anos, então faz bastante tempo. Eu lembro que o primeiro culto estava na pandemia, estava frio lá no PH, né? Muito bem. Então são bastante, caminhamos juntos aí. Olha, eu acho que vocês já são talvez a terceira ou quarta igreja que eu mais preguei, tá? E é um privilégio sempre uma alegria receber o carinho de vocês, o acolhimento e poder compartilhar a palavra com vocês. Hoje nós começamos nesse ano com vocês, a gente foi estudando o livro de Eclesiastes, um livro existencial, a perspectiva do homem de Deus num mundo caído, numa vida finita e numa vida com escolhas. Onde todas essas coisas juntas, ele olha para as escolhas, para a finitude, para esse mundo caído e diz: vaidade, fugaz, efêmero, vapor, tudo é passageiro. E ele vai refletindo sobre todas essas escolhas que nós fazemos neste mundo caído e na nossa finitude. E ele vai olhando e observando cada aspecto da nossa existência. O nosso desejo por status, o nosso desejo por prazer, o nosso desejo por felicidade. Eu estou falando isso aqui com vocês e estou aqui na minha mente um negócio rodando. É uma palavra daquele, não sei quantos vocês acompanham nos podcasts, o Serjão, o cientista aí que trabalhou para empresas americanas, tal, e o cara entende de tudo. Eu não sei como o cara consegue entender de tudo. O cara pergunta assim para ele: Serjão, qual que é a tua maior crise? A minha maior crise é que daqui 120 anos, nada do que nós conhecemos estará aqui. Pessoas, coisas. É simples. Quantos de vocês sabem o nome do seu bisavô? Quantos daqui ainda pertencem à família, ainda tem a propriedade do bisavô, do tataravô? Acabou. Bisavô, avô, pai. Não deu nem 4 gerações. E às vezes isso é o fugaz. Você luta por tantas coisas, você chora, e aquilo é passageiro, essa existência. E ele vai trabalhando isso, né? E vai do outro lado mostrando, ok, nessa vida fugaz, finita e caída, o que o homem tem que buscar? O que o servo de Deus busca? Olha, ama tua mulher, vive teu casamento, cara, faz o seu trabalho, viva com dignidade. E ele termina isso no capítulo 12 dizendo o seguinte: abre sua Bíblia no capítulo 12. Olha como que ele encerra essa reflexão filosófica dele, existencial. O capítulo 12 diz assim: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Ele vai começar essa conclusão com a seguinte expressão: lembrem-se. E talvez lembrem-se soe para nós aqui, tipo, ok, eu sei. Quantos pais e mães, né, chega na filha e fala assim: menina, arruma o quarto, você não arrumou o quarto. Mamãe, o que ela diz? Eu sei. Mas o quarto está desarrumado. Ou
Quantos de vocês não fizeram um curso de alguma coisa, né? Fez um curso de vendas, aí tem as 4 regrinhas lá, e faz isso, isso, isso. Aí no dia a dia você não faz. O cara, mas você não foi treinado? Lembre-se, não é uma memória. Lembre-se, não é o fato de você saber que aquilo tem que ser feito. Lembre-se, é mais do que uma simples lembrança. Lembre-se, é uma ação. Lembre-se, obedeça a Deus na sua mocidade. Lembre-se, ame a Deus na sua mocidade. Lembre-se, sirva o Senhor na sua mocidade. Lembre-se, medite, ame sua lei e sua palavra na mocidade. Lembre-se, essa é a ação. Deve transcender o ato cognitivo de trazer alguma coisa à mente. Deve resultar numa ação apropriada a essa recordação. É o que o comentarista Walter Kaiser vai falar. Lembre-se. Então não é, eu sei. Eu sei que a Bíblia diz. Eu sei que eu tenho que ir na igreja. Eu sei que eu tenho que servir o Senhor. Eu sei. Lembre-se, não é isso. Lembre-se porque eu sei. Porque eu sei, eu faço. Porque eu conheço, eu faço. Porque eu sei que isso tem que ser feito, será feito. Lembre-se. E aí, ao longo dos outros versículos, ele nos dará 7 razões porque você deve amar Deus hoje. Lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade. O autor, ele não está excluindo os idosos e as crianças. Não é esse o objetivo. Ele está aqui, e essa é a questão de Eclesiastes, são a linguagem que ele usa. A mocidade, quem já está chegando como eu, né? A gente estava discutindo dos problemas de começar a pensar na vida para frente. Por exemplo, outro dia eu parei para pensar, eu quase tomei remédio. Eu falei, cara, eu já não estou mais planejando ter um projeto de vida, eu estou planejando como é que eu vou terminar o meu projeto de vida. Eu falei, cara, calma aí. Mas ontem eu estava projetando a vida e agora já estou planejando como eu vou encerrar essa jornada. Nunca nenhum de nós será tão bonito, tão forte, tão saudável quando tínhamos a mocidade. 18, 19, 20 anos. Fortes, bonitos, pele, né, com elastano 100%, né? Cabelo, né? Cara, eu tinha cabelo, gente. Outro dia mostraram uma foto minha, né? Postaram uma foto no Facebook, alguém falou, nossa, você estava em tal festa? Aí eu fui começar a pesquisar as fotos, achei a minha, falei, cara, tava bonitão aqui, hein? Cabelo pra chuchu. Aí comecei a olhar outras fotos, nossa, esse cara aqui tá estragado, hein? Nunca mais. Não é verdade? Tem um pastor neopentecostal chamado Benny Hinn, não sei quantos de vocês já ouviram esse cara. E ele, quando tinha 30 anos, assim, ele explodiu com a sua teologia neopentecostal. E uma das teses dele é, crente não fica doente. Crente não precisa tomar remédio, porque ele tem fé, ele declara, ele cura e tal. Agora ele tem 60 anos. Ele mudou a tese dele. Porque uma coisa é você falar de força física aos 20 anos. Outra coisa é você falar de força física aos 60 anos. Então, quando ele fala da mocidade, é para a gente pensar o seguinte: tem a ver com o nosso dia hoje. O jovem, ele tem essa tendência do amanhã eu penso nisso, né? Amanhã eu não preciso me preocupar com a saúde. Quando a gente está bem de saúde, a gente não precisa se preocupar com ela. Quando a gente está bem financeiramente, a gente não precisa se preocupar. E aí a gente vai ter assim, uma série de exemplos de pessoas que foram jogadores de futebol, atletas, atores, né? Esse pessoal principalmente, que quando são jovens eles são milionários e quando eles são velhos morrem miseráveis. Porque na mocidade eles não se lembraram. Então ele dá 7 razões porque você tem que se lembrar do seu Criador agora. 7 razões porque você deve amar a Deus intensamente, profundamente agora. Primeira razão: ninguém é jovem para sempre.
Ele termina o verso primeiro dizendo assim, ó, chegam os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Verso 2, lembre-se do Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ele diz aqui uma sequência de situações que vão denotar a debilidade e o fim da vida. Lembre-se, por quê? Um dia você vai dizer, olha, não tenho prazer. Não tenho prazer. Conforme os anos vão se passando, a idade vai pesando, o idoso, envelhecido, articulações doloridas, já saúde, aquele prazer de viver, de ir para a praia, de tomar sol, de se divertir, essas coisas vão diminuindo. Ele está dizendo, olha, um dia as estrelas apagam, a lua passa e esse dia chegará. Então nenhum de nós aqui é jovem para sempre. Não importa aqui o hoje, né? Você está aqui hoje, aqui agora, e talvez a sua existência está tudo certo aí na sua vida. Você está, cara, para que eu quero Deus? Para que Deus é importante? Para que eu tenho que amar a Deus hoje? Porque eu estou pleno. Aí Ele vai dizer o seguinte para você, olha, isso aqui não vai durar para sempre. Isso que Ele está dizendo. Essa existência é sua. Talvez você está sentado em cima da sua condição financeira, você está sentado em cima da sua postura. Olha, isso daqui não dura para sempre. Um dia você vai falar aqui, ó, não vale mais a pena. A segunda verdade. Continuamos o texto, olha o verso 3. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem as guardas da casa, os seus braços se curvarem, os homens que no passado eram fortes, as suas pernas e cessarem os moedores de sua boca, por já serem poucos e sem escurecer o que olham pela janela os seus olhos. Qual que é a segunda razão porque nós temos que lembrar do nosso Criador? Ninguém consegue evitar a fragilidade do tempo. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem dos homens fortes e suas pernas. Nos dias da velhice, aquele homem com braços fortes, envergadura de guerreiro, se curvam. As suas pernas enfraquecem. Quero lembrar aqui que eu estou falando isso para vocês e lembro, meu pai faleceu aos 85 anos de vida e meu pai era um cara muito forte. Meu pai, eu sou um filho temporão. Então, quando eu nasci, meu pai tinha 53 anos. E eu lembro do meu pai, então, com 65 anos, que eu já tinha 10 anos, 12 anos. Meu pai, nossa casa tinha um quintal muito grande. Ele pegando uma enxada às 6 da manhã e capinando aquele terreno todo, limpando, ele fazendo coisas. Meu pai era muito forte. Meu pai não ficava doente. Meu pai, com 80 anos, meu irmão levava ele para pescar, ficava o dia inteiro pescando. Meu pai não era crente, ele tomava as biritas dele, chegava em casa, ainda ficava em pé limpando o peixe. No outro dia ele acordava de manhã zerado. Mas um dia eu levei meu pai para receber a aposentadoria dele. E aquele dia eu falei, meu pai está igual esse texto aqui. Foi a primeira vez que eu tive que ajudá-lo a sair do carro. Foi a primeira vez que eu tive que segurá-lo no braço. E foi a primeira vez que ele sentou na cadeira. Eu olhei aquilo e falei, ele ficou velho. E chegou os dias em que os guardas da casa, as estruturas da casa se envergam, as pernas ficam frágeis e os braços perdem a força. E olha o que o texto diz: cessam os moedores, né? O que ele está dizendo é a questão dos dentes.
Vamos voltar lá no passado, né? Hoje nós somos uma sociedade que a higiene bucal ela é fantástica. Primeiro que é acessível, o governo dá e não é tão caro como foi no passado, é acessível. Até por isso que dentistas hoje não ficam ricos, né? A outra coisa assim da questão dos dentes, da dentição, você pode usar implante, você pode usar a prótese, então a gente substitui isso. Mas quando o Eclesiastes foi escrito, iam passando-se os anos, os dentes iam caindo. E a pessoa, ao morrer, ao envelhecer, não tinha mais os dentes. Então aquela menina que com 15 anos, que o próprio autor aqui vai falar lá em Cantares, né? Você tem os dentes como as ovelhinhas, assim, branquinho, tudo no mesmo nível. Vai chegando um dia que eles vão caindo. Ninguém tem saúde para sempre. Lembre-se do seu Criador agora, que você está aqui, firme, saudável, podendo cantar essa canção com força, com potência. Lembre-se do seu Criador que você pode, num sábado, fazer uma brincadeira com criança, de correr o dia inteiro. E ele termina esse versículo dizendo: e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos vão ficando fracos. É a famosa catarata. Tem muito idoso hoje, né, que faz a operação da catarata, põe a lente e fica zerado. Mas no passado, os olhos iam escurecendo, a pessoa... Então, falando de idoso aqui, gente, ele não tem 90 anos, o autor não, ele está falando de gente com 45, 50. No passado, essa idade nossa aqui já estava entregando os pontos. E a visão vai sumindo. Então ele está dizendo, olha, um dia a força diminui, um dia as pernas enfraquecem, aquele cara grandão, guerreiro, ele cai. Recentemente, um parente da família da minha mãe, ele faleceu, e eu, muitos anos sem vê-lo, né? Fiquei quase 10 anos sem encontrar com esse cara. E esse cara, ele tinha um comércio em Tupã, ele era um alemãozão grande, forte, aquele cara briguento, sabe o cara briguento que não tem medo de briga? Porque ele é forte, ele se garante. Então ele fala grosso, ele não tem medo, ele ficava ali imponentão. Eu fui num restaurante, olho do lado, o cara está numa cadeira de rodas. Cara, olhei aquela cena, eu falei, esse texto aqui, um dia o guerreiro encurva. Verso 4, faça isso, lembre-se do seu Senhor e faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras de moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhos da música, começarem a desaparecer. O que ele quer dizer com tudo isso? A terceira razão é porque ninguém consegue manter sua força mental para sempre. Tudo isso aqui, ó, que ele falou, essa coisa das músicas, se resume na voz fraca, nas poucas palavras, no raciocínio falho e no perder a potência da voz. Observe de novo, olha, faça isso antes que as portas da rua se fechem, os ruídos da pedra do moinho se tornem difíceis de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. O jovem tem um raciocínio rápido, fala pra caramba. Conforme a gente vai passando o tempo, experiências de família, né? A minha família, eu tenho uma avó que era alemã, que veio fugida do comunismo russo. E não sei se todo alemão é assim, mas ela, eu acho que na minha vida toda, ouvi diálogo com ela assim de meia hora, nunca. Vó, como que a senhora está hoje? Como Deus quer. Vó, a comida está boa? Boa. Vó, o que a senhora quer para comer? Qualquer coisa.
Cara, acabou ali. Vó, como que era a vida lá no passado? Ela muito boa. Vó, como é que era o nome do presidente? O Kaiser. Né? E acabou a conversa ali, não tem diálogo. E a gente, como vai passando o tempo, a saúde mental, ela começa a perder a comunicação, você já não fala com mais força. E você então começa a ter o raciocínio mais lento, começa a falhar. Porque não somente o aspecto físico, mas o aspecto mental. Lembre-se do seu Criador enquanto a sua mente, cara, brilha. Lembre-se do seu Criador enquanto você pode escrever um texto para louvá-lo. Lembre-se do seu Criador enquanto você pode fazer uma faculdade para honrá-lo. Lembre-se do seu Criador enquanto você tem palavras para comunicar, para falar, para pregar, para evangelizar. Porque vai chegar um dia, meu queridão, que não vamos ter mais isso, nossa mente começa a falhar. Eu fui capelão hospitalar, fiz um curso, treinamento, e fui por um tempo no hospital evangélico. E um dia entrou num quarto, lá tinha um treinamento, então você recebia o prontuário médico para acompanhar, e estava o nome de um sujeito. Quando eu entrei, era um senhorzinho velhinho, deitado assim, quietinho. O nome estava Filson Sorém. Filson Sorém foi o capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. No seminário que eu estudei, ele trouxe um artifício de guerra, tinha esse negócio guardado ali como um troféu dele. Ele foi pastor por 40 anos da primeira igreja batista do Rio, uma lenda. Pregava sermões de 1 hora, mente brilhante, e ele estava lá. Aquela mente foi embora. Então, meu queridão, não dá para você lembrar de Deus amanhã. Não dá para você usar a sua mente daqui a pouco. Lembre-se dele aqui e agora. Verso 5. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Opa. O que ele está dizendo para nós aqui? Quarto, olha, ninguém permanece valentão para sempre. Sabe? Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. O jovem, você vai lá, não sei quantos de vocês já foram em Olímpia, lá no Hot Park? Quantos já foram aqui no Hot Park? Você já viu o velhinho no kamikaze? Não vai, né? Você já viu um velhinho e fala assim, nossa, que legal, aquele lá naquele prédio, eu quero sentar. E lá na beiradinha, você já viu o velho fazer isso? Interessante, porque o que o texto está dizendo é que um dia a gente começa a ter mais medo. E o medo vai tomando conta de nós. O que ele quer dizer com isso? A gente vai perdendo a coragem. A coragem vai passando com o tempo. É muito difícil, é óbvio que existem aquela coisa que sai do padrão, né? Um idoso fazendo faculdade, ali com 75 anos ele escolheu morar sozinho num canto. Não, cara, com o tempo a gente vai ficando mais, a gente quer mais segurança, a gente quer a nossa casa. A gente quer viver no nosso lugar, a gente quer ficar naquilo que a gente tem controle. Mas quando é jovem, você quer o desafio, você acha que você vai voar, então você voa. Vai passar o tempo que você vai perder a coragem. Então lembre-se do seu Criador enquanto você tem sonhos, projetos, desafios e coragem. Faz parte da mocidade do hoje. Tem que ter coragem para existir e viver.
Então ele vai fazendo uma listinha de coisas, e aí você vai pensar que ninguém consegue esconder o tempo. Essa é a quinta razão pela qual você tem que amar a Deus hoje. Por mais que você tente, olha o que ele diz, continua o verso 5, ó. Quando florescer como amendoeira. Amendoeira não é amendoim. Os cabelos brancos. Os cabelos brancos. Mulherada hoje está usando platinado, está meio na moda, né? E o cabelo da mulher parece que não embranquece, verdade? Mas mulheres embranquecem o cabelo, às vezes com 26 anos, 25, 27. Vamos voltar num tempo aqui que conforme vai passando o tempo, o cabelo embranquece. Aquilo diz o que para mim e para você? Cara, você envelheceu. Não dá para esconder. Ninguém consegue fazer isso. Ele está dizendo, porque os cabelos embranquecem, os gafanhotos lhe foram um peso. Começa a andar devagarzinho. Se uma pessoa conseguir manter um ritmo de treinamento, exceção do Chuck Norris, né, que ele não envelhece, todos os outros começam a fazer o tempo, né, ele corre 10 km. Conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais lento e a vida vai deixando o passo mais pesado. É isso. Os gafanhotos lhe foram um peso para andar. Quando você perder o apetite, perdemos o paladar e comemos menos com o tempo. Faz parte. Então lembre-se do seu Criador. Enquanto você está aqui agora. Porque ninguém consegue esconder. Não é para você achar assim, não, eu vou viver aqui bonitão, pôr uma roupinha, vou querer andar igual gatinha, né, igual Tim. Cara, vai. Eu olho aqui, eu falo, eu me visto assim desde os 18 anos. Aí eu chego no lugar, a menina fala, e aí tio, tudo bom? Eu falo, que tio, cara? Né? E eu nem quero falar com a gíria ainda. Você viu o velho falando com a gíria? Não fica legal, né? Não fica legal. A gente quer se conectar com a geração, mas não, o cara está olhando assim, acho que ele não manja, né? Você quer ver o Tim, cara, quando a gente que é idoso, velhinho assim, já está nessa fase, começa a entrar nas redes sociais que eles estão presentes. Quando a gente começa a entrar, eles começam a sair. Crianças, quantos de vocês têm Facebook? Quantas? Ninguém? Não tem Facebook. Vocês têm Instagram. Vocês estão começando a usar Instagram. Eles vão sair. É fato. É fato. Eu entro no Facebook, eu acompanho um cara e dá as notícias de quem morreu em Tupã. Aí lá só tem uns caras velho, tudo fala assim, nossa, cara, não tem um jovem aqui. Aí você vai no Instagram, é jovem. Sabe o que é interessante? A gente gostava do Facebook porque você deixava sua foto lá parada. Aí o Zeca quer conhecer o Tetsu, eu entro no Facebook do Tetsu, eu entro nas fotos do Tetsu. Ah, ele mora aqui, ele faz isso. Nossa, que legal, estudou nessa escola também, estudei. Olha, essa é a esposa dele, estudou em tal lugar. Nossa, cara, eu conheço. Ah, ele tem um amigo que é meu amigo também, né? Você deixa a sua vida ali. Você entra no Instagram do jovem, não tem foto, não tem nada, não tem postagem. Ele põe aquele negócio que apaga rapidinho. Eu não quero que você lembre de mim amanhã. Então lembre-se do seu Criador, cara. O tempo vai passar para todo mundo. Pode fazer a plástica que você quiser. Um dia você vai parecer uma pessoa que foi uma mumificada viva. 6. Ninguém escapará de ser pó. Lembre-se do seu Criador. Verso 6, olha. Lembre-se do seu Criador. Antes que se rompa o fio da prata. Esse texto, o fio da prata, é a medula. É a hora que eles achavam o seguinte, eles não tinham a ciência que nós temos, então eles entendiam que a medula, quando ela quebra o pescoço e a pessoa morre, é o fio que desliga. Eles têm a visão certa.
Mas eles entendiam que chegava um tempo em que a pessoa ficava tão mole que é o fio essa medula vai ficando enfraquecida. E um dia chega esse tempo. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da espada, e se despedace o copo de ouro. Sua mente, cara. Cara, quanta coisa brilhante. A gente, no Brasil, nós tivemos um arquiteto tão reconhecido pela história do mundo, né? Oscar Niemeyer, obras incríveis no mundo todo. Acabou. A morte levou embora sua mente. E se quebra o crânio junto à fonte. Se quebra o cântaro junto à fonte. O coração para de bater. E se desfaça a rota junto ao poço, e o pó volte à terra, de que veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Verdade das verdades, diz o pregador, tudo é vaidade, passageiro e efêmero, assim é a vida. Lembre-se do seu Criador. E aqui tem uma questão para todos nós. Nós não só envelhecemos, nós não só perdemos a força física, nós não só perdemos a mentalidade, nós não só enfraquecemos, mas nós, um dia, morreremos. E não dá para você pensar na vida, e essa é uma verdade que nós chamamos a verdade pactual com Deus, da verdade da Bíblia, da teologia judaico-cristã. Na cultura hindu, você vive ciclos repetidos, ciclos e ciclos, que nós chamamos por aí de reencarnação. Na nossa existência, você tem uma linha única, aonde você tem todas as oportunidades para existir e viver. Nós não sabemos o quão longa é a nossa linha. Nós não sabemos onde nós chegaremos. E a questão de Eclesiastes não é aonde nós chegaremos, nem o que nós seremos, mas como nós viveremos. Não importa se sua vida demorará mais um dia ou dezenas de anos. Não importa se sua vida será uma vida de sucesso profissional e financeiro, ou apenas uma pessoa mais simples, porque a maioria de toda a humanidade, dos seus 6 bilhões de habitantes, 99% de todos nós somos pessoas comuns. Não importa se você vai ser um trabalhador CLT, não importa se você vai ser um empresário promissor, enriquecido, não importa isso, isso aqui não entra no caso, a questão é: como é que você vive hoje com Deus? Lembre-se disso. 7. Lembre-se do seu Criador. Porque a 7ª razão, ele vai dizer isso para nós: todos estaremos diante do juiz. Verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e experimentando, compôs muitos provérbios. O pregador procura achar as palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agulhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Eles provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Verso 13. De tudo que se ouvir, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos dar uma destrinchadinha nesse último trecho. Olha como que o pregador ele diz: olha, eu escolhi cada uma dessas palavras.
Um texto escrito por volta de 2.500 a 3.000 anos atrás. A gente chega aqui e quando você vai entendendo os significados das palavras, você vai tomando sentido, você vai falando, cara, isso aqui é fato, isso aqui é real. Não somente isso, ele é gostoso de ler, é agradável, o texto é intencionalmente poético e eclético. O sábio admite que o conhecimento é muito vasto. A verdade é algo bonito e confiável. E ele diz, olha, um único pastor. Alguns dizem que ele está dizendo sobre ele, mas ele não está falando sobre ele, ele está falando que nós estamos debaixo de um único pastor. Ele está colocando aqui que todos nós estamos diante de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, a melhor coisa para você, tema o Senhor nos dias da sua mocidade, porque todos nós prestaremos contas a Ele, das coisas boas, das coisas más, daquilo que está escondido, daquilo que ninguém sabe. Temer a Deus nos dá sabedoria e discernimento. Temer a Deus é um modo de viver. Temer a Deus é uma coisa que nós escolhemos fazer isso hoje, em cada escolha. Seja responsável, porque um dia de juízo, um dia estaremos diante do Senhor prestando contas, como diz Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Hebreus 10:30. Horrível coisa é cair na mão do Deus irado, né? Do Deus vivo. Mateus 11:24. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para vocês. Um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E aí a questão é o que nós vamos apresentar. Então lembre-se do seu Criador hoje, aqui, agora. E o ponto que nós queremos considerar é: não responsabilize seu passado por suas escolhas, meu irmão. Em nenhum momento o texto de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer para você o seguinte: você é o que você é, e isso é culpa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua cidade, da sua... Não. A Bíblia, ela é um livro dessa história pactual, onde você, nessa história, pode romper com tudo aquilo que é o passado, perdoando, esquecendo, deixando para trás, rompendo com ele e começando o novo. Nós somos o povo da nova vida, nós somos o povo da regeneração, nós somos o povo do recomeço, nós somos o galho da oliveira, nós somos o povo, o remanescente fiel, nós somos o povo que rompe com o passado e começa a viver o novo. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador aqui agora, em cada decisão, em cada atitude. Tema o Senhor. Não dá desculpa para o passado, existe. E essa realidade, o temor ao Senhor, ou nós obedecemos a Deus ou não obedecemos. Não existe meio termo com Deus. E aqui não tem a ver com legalismo. Cristo quebrou essa questão do legalismo. Quando ele quebra a questão do legalismo, ele põe para nós questões onde nós temos que considerar aquilo de fato que é obedecer a Deus e amar o próximo, amar a Deus. Cara, a gente não tem essa, não é para você por legalismo. O legalismo, ele tem esse problema. Com Deus não, ou você obedece a Ele ou não. E todos prestaremos contas do que fazemos. Todos nós. Qual que é a diferença? De quando nos apresentarmos diante do justo juiz. Aqueles todos teremos as nossas vidas expostas. Zeca, 15 de novembro de 93, eu te vi, cara. Ninguém viu, mas eu te vi naquela esquina. Fulano, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, mas eu sei. Eu sei não só o que você fez, eu sei o que você pensou, eu sei o que você desejou, eu sei tudo isso, ponto a ponto, linha a linha, vírgula a vírgula. Então você pode chegar lá diante de Deus e falar: não, Senhor, eu fui um bom pai. Sim, não foi mais do que a sua obrigação. Inclusive, quando você foi criado, eu coloquei em você um item de fabricação
que te dá fisicamente, você é grande, forte, protetor. É por isso que você faz. Não é porque você quer assim, você faz isso porque você já nasceu, senão foi mais que a sua obrigação. Eu sou uma boa mãe. Justo, você foi feita para isso. Eu fui fiel à minha esposa, ao meu esposo, eu nunca traí. Mas você não disse para ela que você nunca ia fazer isso? Onde está a vantagem? Sabe aquele negócio, eu pago minhas contas em dia, tudo que eu compro eu pago? Cara, mas aonde está a virtude nisso? Não tem virtude nenhuma. Se você pegou um negócio da pessoa, não é virtuoso pagar, é tua obrigação. Olha, eu sou um empregador, eu pago todo dia meus funcionários certinho. Meu chapa, não tem virtude nisso, é tua obrigação. O cara trabalhou para você. Se você não fizer isso, é escravidão. Olha, eu sou um trabalhador, eu trabalho o mês todo, tal. Cara, isso aí, você trabalhou, agora você recebeu. Não é virtuoso trabalhar todo dia. Eu sempre fui uma pessoa boa, meu boleto em dia, eu sou um aluno bom. Cara, isso tudo aí não tem nada a ver em relação a Deus, eu não fiz mais que obrigação. Então Deus vai abrir o livro da vida, vai estar o seu nome lá. E aqueles que vão, e quem serão aqueles aprovados pelo justo juiz? Aquele que no nome da vida estiver escrito: comprado, remido, justificado, quitado por Jesus Cristo na cruz. Esse é o ponto. Lembre-se do seu Criador agora, porque diante do justo juiz você define isso hoje, agora. Ou Jesus é o teu justificador, ou Jesus é o quitador das suas dívidas, é o pagador das suas contas. Ou eu e você, diante do justo juiz, não teremos chance. E isso aqui eu não posso agendar para amanhã. Isso aqui eu não posso dizer: calma aí, Zecão, tenho 16 anos, sou gatinha, vou ter uma cota de pecado aqui. É quando der uma cansada do pecado, que eu der uma estabilizada na vida, aí eu vou pensar nisso. Calma aí, estou bem pra caramba, vou pegar firme com Deus daqui um pouco, vou pensar nisso amanhã, tenho minhas tarefas para fazer. Calma aí, eu estou administrando esse pecado aqui, eu estou bem com ele, não está me incomodando, ninguém sabe, minha esposa, principalmente minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, ninguém sabe. Eu faço isso de noite, no escuro, e ninguém vê. Então quando ele diz: lembre-se da sua mocidade, lembre-se agora. E lembre-se, não é saber o que você tem que fazer, mas é você fazer. E isso significa eu confessar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Como Salvador, aquele a quem eu sou redimido e comprado. Como Salvador é aquele que escreveu no livro da vida: esse aqui está salvo, redimido por mim. Como Senhor é aquele para quem eu dedico a minha vida. Estudo para Ele, trabalho para Ele, sou esposo para Ele, sou esposa para Ele. Eu pago os micos da vida por Ele. Eu enfrento a amargura por Ele. Eu não respondo o mal com o mal por Ele, porque Ele é o meu Senhor. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tua bondade e graça. E que cada um de nós possa, em nossa jornada, desfrutar das mais ricas bênçãos do Senhor nessa nossa existência aqui, Senhor. Que possamos, em meio às nossas lágrimas, como cantamos hoje, tanto o nosso sorriso quanto o nosso pesar, que estejam eles todos diante de Ti. Tanto os nossos momentos de triunfo quanto os nossos fracassos, tanto quando eu estou com saúde ou quando estou enfermo, que todos eles estejam diante de Ti.
submetidos à sua autoridade, submetidos ao teu senhorio, e todos eles redimidos por tua graça. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra. E que possamos, né? Enquanto o pastor falava, eu estava pensando na minha vida, né? E, aliás, eu acredito que todos pensaram, né? Refletiram sobre seus desejos, seus propósitos, né? E eu me dei conta que eu preciso me converter toda manhã, né? Porque nós vamos estar diante do justo juiz, né? Nós não estamos fazendo aqui cumprindo protocolos e tentando salvar alguém ou tentando ser bonzinho para ninguém, né? Nada vai nos justificar. É Jesus Cristo que nos perdoou. Então, cada manhã nós pudermos lembrar, Jesus Cristo nos perdoou. E com base nesse perdão, o que eu vou fazer, né? Então, que isso possa arder no nosso coração, lá no dia, diante do nosso Pai, diante do nosso Criador, que nós possamos olhar nos olhos dele, né? E poder ter a nossa vida exposta, né? Aquilo que você fez no verão passado, ele sabe. Aquilo que nós fizemos, né? Ele está sabendo. Então, que a nossa vida possa ser uma constante conversão, uma constante confissão. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai amado, nós queremos te agradecer por esses momentos onde nós pudemos receber a sua palavra, sermos iluminados pela tua palavra, e nós agradecemos pela presença do teu Espírito Santo, que traz convencimento do nosso pecado, que traz convencimento daquilo que nós precisamos mudar. Nós pedimos que o teu Espírito Santo continue a trabalhar isso no nosso coração, quebre todo o orgulho, quebre toda a altivez, e nós possamos aproveitar a cada momento da nossa mocidade, a cada momento da nossa vida, julgarmos se nós estamos fazendo isso para a glória do teu nome, julgarmos se nós estamos vivendo todas as coisas por causa da gratidão do teu perdão que o Senhor conquistou na cruz. Muito obrigado, Senhor, e eu peço que o Senhor possa abençoar cada casa aqui, cada família aqui representada, que o Senhor continue a suprir, que o Senhor continue a direcionar, que o Senhor continue a capacitar cada um aqui a representar Jesus Cristo em todas as ações, nas reações principalmente, nos pensamentos, na intenção do coração. Levante suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Dá um abraço no irmão do seu lado.